Olá pessoal do 7º ano, vamos aí dar continuidade ao nosso tema que é o Nordeste, né? Nós vimos então na aula passada o processo histórico e formação da região Nordeste. Percebemos que a região Nordeste é a região mais antiga que há aqui no Brasil, né? E a mais desenvolvida até certo período. Então, nesse capítulo 7, nós vamos trabalhar as suas subdivisões, né? Saber como é que o Nordeste ele vai ser subdividido em pequenas regiões e saber as principais características e a peculiaridade de cada uma dessas regiões. Vamos então primeiro examinar aqui o relevo do Nordeste, né? Nós iremos perceber que o Nordeste ele vai ser totalmente voltado para planaltos. Nessa região Nordeste são encontradas regiões bastante altas, como é o caso do Planalto da Borborema, que fica aqui na região entre Pernambuco, Bahia, entre outros, né? E também nós temos a Chapada Diamantina, que fica praticamente em toda a região da Bahia, ok? Esse é o relevo do Nordeste, fazendo com que essa área litorânea aqui seja uma área exclusivamente plana, a região do litoral, tá? O clima do Nordeste também vai ser diferenciado dos demais climas, né? Devido à sua latitude e à sua longitude. Nós vamos ter no litoral o clima tropical litorâneo, no qual ele vai ser bastante quente e bastante úmido, principalmente no inverno. Nós vamos ter o clima equatorial apenas nessa segunda metade aqui da região do Maranhão. Nós temos aí o tropical semiúmido, né, que é o tropical típico da região centro-oeste, porém vai dar grande influência nessa região aqui do interior do Nordeste, e o clima mais, digamos, conhecido do nordestino, que é o clima semiárido, que está na maior proporção dessa região Nordeste, né, que é um clima marcado aí por grandes temperaturas e chuvas mal distribuídas ao longo do ano. A vegetação original do Nordeste seria a floresta amazônica, né, naquela região que pega o Maranhão. Nós temos também a Mata Atlântica, que praticamente deu lugar para a cana-de-açúcar, é quase inexistente a Mata Atlântica aqui no Nordeste. Nós temos aqui o Cerrado, né, nessa região aqui, que vai fazer a divisa entre o Centro-Oeste e a região Norte. A Caatinga, que é bem presente nessa região interiorana. E também nós temos a vegetação litorânea, mangues, nós temos aí as restingas, entre outros. As sub-regiões do Nordeste são 4, tá? Nós temos 4 sub-regiões nordestinas. Nós temos a região litorânea, né, que é chamada região da zona da mata, tá? Nós temos a região que é o Agreste, no qual Arapiraca se encontra. Nós temos a região que é chamada Sertão. Toda essa região aí é a maior região do Nordeste, né? É a sub-região Sertão. E a segunda maior sub-região é a Meio Norte, né? Que não é tão conhecida assim essa região. Então nós temos Zona da Mata, Agreste, Sertão e Meio Norte, essas 4 subdivisões que agora nós vamos falar sobre cada uma delas. Primeiro, iremos falar sobre Zona da Mata, né? Zona da Mata, primeira região a ser ocupada e a primeira região a ser explorada, principalmente pela grande procura e oferta do pau-brasil. O clima é tropical úmido atlântico, uma região que chove bastante, porém é muito quente, e as chuvas são principalmente no período do inverno. Floresta tropical, que era a floresta chamada Mata Atlântica, né? Predomínio aí do solo massapê, solo esse que deu origem aí para o cultivo da cana-de-açúcar, solo propício ao cultivo da cana-de-açúcar, e também a cana-de-açúcar, que foi desenvolvida naquela região. Até hoje nós temos esse legado, além do tabaco, né, que é o fumo propriamente dito, e o cacau bastante exportado para fora. Então nós temos aí, falando sobre a cana-de-açúcar, nós já vimos um capítulo falando totalmente sobre ela. Vamos voltar um pouco para a cultura do tabaco, que é a cultura aí da plantação do fumo, né? Instalou-se nessa região que é chamada Recôncavo Baiano e se adaptou muito bem naquela região. Além disso, né, entre o século XVII, era utilizado como moeda de troca para o comércio de escravos, ou seja, eu não tinha uma certa quantidade de dinheiro, mas eu era produtor de tabaco, né? Eu poderia trocar o meu fumo ou o meu tabaco por escravos, era uma grande moeda de troca. Como houve uma queda no comércio de escravos devido à sua abolição, né, da escravatura no século XIX, aí houve também a diminuição da procura e a diminuição do cultivo do tabaco nessa região.
O cacau também foi principalmente no século XVIII, século XIX, foi um produto bastante procurado para desenvolver aí vários tipos de doce, vários tipos de alimentação, tá? O cacau, que é de origem de áreas quentes e úmidas da zona da mata, especialmente da região sul da Bahia, estado que é o maior produtor e exportador de cacau do mundo. Só que em 1980, naquela região, houve, né, uma praga que devastou praticamente toda a cultura do cacau, fazendo com que houvesse uma grande diminuição na produção. E lembrando que o cacau é a matéria-prima de fazer o famoso chocolate, que é, né, a refeição aí, muita gente utiliza aí para doce, para lanche. Segunda sub-região é denominada de Agreste, né? A região que está aqui em Arapiraca. Localiza-se é uma região divisória, né? Uma região de transição entre a zona da mata e o sertão. Fica lá a região que é o Agreste. Localizada entre a zona da mata e o sertão, né? Área de transição. Entre a Mata Atlântica e a Caatinga, né? Se eu for para o Maceió, eu encontro o vestígio da zona da mata. Se eu for lá para o sertão, eu encontro o vestígio da Caatinga. Presença de planalto de chuvas orográficas, certo? Chuvas de relevo, no caso, as chuvas orográficas também são chamadas de chuvas de relevo, e o desenvolvimento da policultura e de criação de gado. Por quê? Na zona da mata foi desenvolvida a criação da cana-de-açúcar, né, o cultivo da cana-de-açúcar. Porém, a criação de gado teve que ir para o interior, se alastrando e chegando até na região agreste. A região agreste é como se fosse uma região divisória de águas, um divisor de águas aí. Por quê? Nessa região A, vamos supor que a região A seja a zona da mata. A região A é uma região bastante úmida e essa umicidade vai se interiorizar para o sertão, porém encontra uma grande quantidade de relevo. Esse relevo aí faz com que as chuvas aconteçam praticamente nessa região próxima ao litoral ou nessa região aí próxima ao agreste. Quando a nuvem de chuva ela descarrega nessa região, ela passa a ser uma nuvem de chuva leve. Essa leveza faz com que ela eleve-se para determinada altura e passe para o sertão essa nuvem praticamente seca, sem chuva, ocorrendo a estiagem no sertão por longos períodos aí de chuva, por longos períodos do ano. O agreste ele vai se dividir em dois tipos, tá? Nós temos o agreste setentrional, que ele vai do Rio Grande do Norte até o Sergipe, tá? Então, vem Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe. Toda essa região aí vai pegar parte do agreste setentrional, né? Esse agreste aí vai ser desenvolvido na policultura e a pecuária leiteira, ou seja, o gado em sua maioria é para desenvolvimento do leite. A região do agreste meridional, que pega praticamente toda a região da Bahia, vai ser a pecuária de corte, né, entre Salvador e outras capitais. Destaque para o papel do comércio nas cidades, né, como é o caso das feiras livres, certo? Que houve aqui em Arapiraca. A Arapiraca só desenvolveu do jeito que ela é hoje, graças à Feira Livre, que se concentrava perante as segundas-feiras, lá na Rua 15, lá próximo ao Parque Cunha, né? A mesma coisa acontece com as feiras de Caruaru, a de Campina Grande, entre outros, tá? E parques industriais e tecnológicos também ocorrem nessa região agreste. Região do Sertão. O que é que nós temos aqui na região do Sertão, né? Maior sub-região nordestina, predominância do clima semiárido, porque passa longos períodos aí de estiagem, 3, 4 meses sem chover, fazendo com que essa vegetação ela se adapte, perdendo as suas folhas, entre outros casos, tá? Chuvas inferiores a 1000 milímetros por ano, ou seja, chove muito pouco. Longos períodos de estiagem, e esse tipo de vegetação aqui é chamado de vegetação xerófita. Por quê? Porque possui raízes profundas para captar água dentro do subsolo, apresenta uma casca bastante grossa para economizar a água e também apresenta espinhos ao invés de folhas. Nós temos, por exemplo, aí o mandacaru, o xique-xique, o cactus, entre outros. Certo? Aqui, ó, os solos são praticamente solo rochoso, né? Era uma região bastante... quando essa região começa a ganhar quantidade de precipitação, de chuva, essa região se alaga, né? Modificando essa estrutura do solo.
A maioria dos rios são rios intermitentes, ou seja, os rios que surgem na região do sertão são rios temporários, surgem apenas quando é período de grande chuva, certo? Construção de açudes ao longo dos cursos dos rios e junto à propriedade, essa é uma forma de amenizar o prejuízo da população ou amenizar também a seca naquela população, daquela região, através da construção de açude ao longo do ano, né? Além do grande desenvolvimento de gado, desenvolvimento do cultivo de algodão, já que o Agreste desenvolveu o comércio, então coloca mais para o interior o gado e a plantação também de algodão. No século XX, se intensifica o uso da terra para a irrigação, porque novas formas de irrigação foram desenvolvidas pelos seres humanos e com isso aí o Nordeste ele pega esse grande aproveitamento de irrigação e começa a fazer esse sistema de irrigação nas culturas antes totalmente seca. Agora, com o sistema de irrigação, pode ter o aproveitamento de rios, né? Rios esses perenes ou não. O Rio São Francisco é um rio perene, ele não seca durante o ano inteiro, né? Já que nasce na Serra da Canastra, lá em Minas Gerais. E nós temos aí também a cultura de algodão, que é bastante procurada aqui na região Nordeste, devido ao clima ser muito seco e muito quente. Nós temos as margens do Rio São Francisco o desenvolvimento da fruticultura em uma qualidade e uma quantidade elevada, principalmente de uva, né? A vinicultura é praticamente desenvolvida na região chamada Vale São Francisco, que é uma região que fica entre Bahia e Pernambuco. Essa região do Vale São Francisco é uma região que está localizada em um alto planalto. Alto planalto tem o quê? Praticamente, né, temperaturas amenizadas, temperaturas amenas, mais grande quantidade de água potável para irrigação, desenvolve então a grande quantidade de fruticultura. Essa fruticultura, principalmente as vinícolas, são desenvolvidas, são voltadas para o mercado externo, tá? O sertão, como nós vimos, ele não é uniforme, apresenta diferenças naturais e socioeconômicas, regiões seca demais, região aproveitosa demais, né? Pessoas que sofrem aí com a seca e pessoas que estão ganhando proveito com essa seca, a área de estagnação e pobres e outras que prosperam, principalmente com o desenvolvimento da indústria e atividades agrícolas. Irrigadas. Meio Norte, né? O que é que nós temos no Meio Norte? Meio Norte é a nossa segunda maior subdivisão, tá? Nós temos aí, essa região fica entre o Maranhão e o Piauí, tá? Nós temos de um lado a Amazônia ao oeste e ao leste nós temos o sertão. Também é uma área divisória, porém naquela região vai ser desenvolvido grandes planícies, né? E essas planícies aí servem principalmente para a cultura do arroz, tá? Essas planícies aluviais são planícies que ficam alagadas e naquela região o pessoal agora está desenvolvendo o cultivo do arroz. Principalmente grandes produtores que vêm lá do sul e sudeste começam a desenvolver a cultura do arroz nessa região. E uma vegetação típica daquela região vai ser desenvolvida, tá? Que é a chamada Mata dos Cocais. O que são matas dos cocais? É uma vegetação típica daquele local, por exemplo, o babaçu e a carnaúba. Para que servem esses tipos de coquinhos, bem assim dizendo, né? Esses frutos que desenvolvem o babaçu e a carnaúba, eles são bastante procurados pela indústria dos cosméticos, né? A Natura, a Avon, o Boticário, eles sempre vão atrás desses tipos de produtos, né? Esses tipos de matérias-primas para desenvolver hidratantes, sabonete, entre outros, além de desenvolver óleos, sabão, margarina, entre outros, tá? Teresina, Piauí, Imperatriz, Maranhão são as principais cidades interioranas que desenvolvem principalmente esse tipo de agricultura de extração vegetal. Nós temos também a agropecuária regional, né, que é a pecuária e a agricultura do arroz, que se destaca na economia do Piauí e do Maranhão. Soja, algodão e arroz também vai ser destacado naquela região, tá?
Nós temos alguns desafios a serem enfrentados até os períodos atuais, né? Do século XVIII, quando houve essa, digamos, esquecimento do sertão, que já houve a migração para a região sudeste, houve esse esquecimento do Nordeste, né? Que foi uma região bastante rica até o início do século XVIII. Nós temos o que atualmente? Avanços e desafios para serem enfrentados socioeconômicos do Nordeste, tá? Houve o declínio da produção açucareira no Nordeste do século XVIII, certo? Onde houve a migração do centro da colônia para a região Sudeste, já que o açúcar não estava dando mais lucro para o Brasil naquela época. Encontra-se, então, grandes quantidades de ouro naquela região Sudeste e a maioria das pessoas migram lá para a região Sudeste, tá? O que é que nós vamos ter então? A região Nordeste vai ser marcado pela predominância de uma atividade econômica agrícola de monocultura e exportação. Vai perder destaque econômico conquistado aí durante todo o período colonial. Já a região Sudeste vai estar concentrada aí as principais atividades econômicas do Brasil, né? E passou a apresentar os maiores índices de desenvolvimento econômico e social, ok? Enquanto a região Nordeste ela cai no grande atraso secular de 2, 3 séculos, a região Sudeste ela começa a desenvolver uma grande economia que vai desde a origem do descobrimento dos minerais, que é o ouro, até o desenvolvimento do café e posteriormente as indústrias e a grande urbanização naquela região. Já o Nordeste, ele fica ainda sendo marcado por uma região de grande extração e desenvolvimento da monocultura canavieira em sua maioria. A concentração de renda e poder nas mãos de poucos, aliada à falta de interesse dos governantes, relegou a região a anos de atraso econômico, pobreza e desigualdade social e danos ambientais, né? Nós temos concentração de terras, nós temos grandes desigualdades sociais. Somente a partir de 1940, o governo federal empreendeu ações para reverter a situação de pobreza na região. O que foi que o governo federal começou a fazer logo após a segunda metade do século XX, né? Ele começou a desenvolver grandes organismos para diminuir o sofrimento da população do Nordeste e aumentar aí as chances do Nordeste de desenvolver economicamente, né? Como é o caso da Companhia Hidrelétrica de São Francisco, que é a CHESF, né? Em 1941. Qual foi o seu objetivo de desenvolver a energia elétrica na região Nordeste, né? Construir infraestrutura necessária para desenvolver energia, ofertar energia para as indústrias que querem e se instalaram na região Nordeste, desenvolvendo a economia da mesma. Também foi desenvolvido aí o Departamento Nacional de Obras contra a Seca, que é chamado DENOX, né? O principal objetivo aí era diminuir os problemas feitos e causados pela estiagem durante longos períodos aí do ano, desenvolvendo açudes, desenvolvendo aí reservatório de água potável, desenvolvendo aí cisternas. Tudo isso aí vem através do DENOX. A Companhia de Desenvolvimento do Vale de São Francisco e da Paraíba, em 1948, certo? Com o objetivo de desenvolver os vales dos respectivos rios, foi a partir daí que houve essa grande preocupação em desenvolver a fruticultura na região que hoje é o Vale de São Francisco, uma das regiões mais prósperas do sertão nordestino, já que é uma região no qual vai desenvolver grandes quantidades de frutas, né? Vai ter lá a fruticultura naquela região. E o Banco do Nordeste, né, que em 1952 foi criado para apoiar e incentivar empréstimos e desenvolvimento da região que recebe o próprio nome, que é a região Nordeste, né? É desenvolvido aí para ajudar a economia da região Sudeste, fazendo empréstimos aos pequenos produtores, em outros tipos de subsídio. A Superintendência também de Desenvolvimento do Nordeste, que é a SUDENE, em 1959, ela foi desenvolvida principalmente para planejar o desenvolvimento aí da região e diminuir as desigualdades sociais. A SUDENE, ela foi um órgão que visava a implantação de incentivos fiscais que impulsionaram a implantação de indústrias em diversos municípios nordestinos. Através da SUDENE, as indústrias que queriam vir para o Nordeste pagavam-se um imposto minúsculo, né, ou praticamente não pagava-se imposto, e algumas vezes os terrenos eram doados por essas indústrias através da própria SUDENE.
Apesar do crescimento econômico impulsionado pela indústria, a concentração de renda ainda continua até os dias atuais, principalmente na região do Nordeste, e a situação de pobreza que afeta grande parte da população nordestina ainda persiste, principalmente devido a essa grande concentração de renda e principalmente também devido a essa falta de oportunidade que há às pessoas no interior do sertão nordestino, ok? A partir do ano 2000 é que o Nordeste começou a crescer em razão de quê? 3 motivos. Primeiro, aumento do consumo e investimento público e privado, né? Aumentos reais do salário mínimo e também da expansão de programa de transferência de renda do governo federal, que é o chamado Bolsa Família, que vai ajudar as pessoas a desenvolver a sua economia, comprando, não passando fome, e o Nordeste sai daquele chamado mapa da fome, um local pobre, no qual mata muita gente porque não tem condições reais de se alimentar adequadamente, tá? Houve avanços também em aspectos sociais, tanto na região Nordeste como em todo o país durante esse ano 2000, né? Resultados de políticas públicas em geral, com maior oferta de educação para as crianças e jovens e planejamento de infraestrutura e programa de habitação. A partir do ano 2000 é que houve sim essa preocupação em desenvolver não só o Nordeste, mas outras regiões, principalmente nas áreas sociais, saúde, educação e infraestrutura. Ok? Então, essa aqui é o nosso capítulo 7. Ficamos por aqui, né? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula e é isso.